Este perdedor solitário é filho de uma atriz famosa, então naturalmente todos esperam uma energia de protagonista. Mas, plot twist, ele é construído como um personagem de fundo com 0 atributos. Justo quando parece que ele está prestes a correr para a irrelevância, um harém de garotas começa a cercá-lo como se ele tivesse vantagens magnéticas, e logo todos vivem juntos. Yu, um garoto sem graça, transfere-se para a prestigiada Academia Seika dos Elites apenas porque sua mãe, Subaru Ayase, foi uma prodígio lendária que se formou lá. No seu primeiro dia, ele entra no ringue de boxe apenas para ser completamente demolido pelo vice-capitão do clube de artes marciais, que abertamente o chama de fraco patético. A multidão se junta, enchendo-o de insultos e questionando como alguém tão desajeitado poderia ser filho de uma mulher admirada mundialmente por sua beleza e atuação premiada. Subaru era tão talentosa que se formou como a melhor da turma em uma prestigiada universidade internacional. Machucado e humilhado, Yu se força a levantar, agarrando-se às memórias de sua falecida mãe. Mas ele enfrenta ainda mais pressão quando seu oponente, em uma reviravolta estranhamente motivacional, diz que os 3 reis da escola estão ansiosos para ver o poder oculto que ele supostamente possui. Yu protesta, insistindo que nunca se interessou por esportes nem recebeu qualquer treinamento. Mas o peso das expectativas dos outros continua a esmagá-lo. Finalmente, em frustração, ele grita que não é a mãe dele e avança contra o treinador em um aparente surto de força não explorada. O público se prepara para uma grande exibição apenas para Yu dar alguns toques suaves que mal são percebidos. O treinador, agora irritado, o joga no chão, apagando qualquer ilusão de talento oculto. A decepção paira pesada enquanto aqueles que esperam por grandeza são deixados apenas com a amarga realidade. Uma realidade que Yu carrega desde o dia em que nasceu. Yu sorri e provoca o treinador, lançando uma piada sobre como quanto mais mediana é uma pessoa, mais ela se obsessa com talento. O treinador nota um brilho nos olhos de Yu, uma intensidade como a de uma atriz de primeira linha, e percebe que Yu pode não ter herdado as habilidades de Subaru, mas certamente herdou sua aparência. Ele ignora isso enquanto Yu se afasta, apenas para seu ajudante entrar correndo e lembrá-lo de que os nobres estão observando o novato de perto. Empurrado ao limite, o treinador decide forçar o talento nele, levantando o braço para um movimento brutal. Antes que acerte, uma lutadora de cabelo laranja entra em cena, derrubando-o do outro lado da sala e chamando-o de desgraça por atacar amadores. O dojo a chama de capitã. Momentos depois, uma mulher de cabelo azul e outra de cabelo verde entram, exigindo saber como o filho da atriz se saiu no teste. A de cabelo azul, Kazuki, é uma celebridade cujos ingressos para shows esgotam instantaneamente. A de cabelo verde, Miwa, é a mais jovem a conquistar o título de Shoja. A lutadora de cabelo laranja é Neko do programa de atletas, uma campeã invicta de artes marciais com um ego à altura. A multidão explode, eles são os famosos 3 reais da escola. Kazuki avança, exigindo saber os resultados do teste do filho de Subaru, esperando por um quarto real. Mas o treinador o descarta como um novato sem talento. As 3 garotas de elite dizem sem rodeios que não há lugar para ele na escola delas. Yu calmamente mostra um papel dizendo que não se importa, já que decidiu entrar no programa de educação geral, uma revelação que as choca, pois nem sabiam que existia. Antes que Yu possa sair com alguma dignidade, ele é obrigado a limpar o dojo, aparentemente um dever dos perdedores. À noite, a equipe do Capitão Neko chega e fica boquiaberta com um estado impecável, algo nunca visto antes. Caminhando para casa, Yu reflete que nunca negou ser uma decepção. Desde a infância, ele ansiava pelo tipo de elogio que sua mãe prodígio recebia. Mas, após tentar inúmeras habilidades sem sucesso, ele apenas se afastou ainda mais dela. Ele se lembra de um drama em que ela estelou como dona de casa. Embora o programa estivesse muito abaixo dos padrões habituais dela, Yu e sua mãe adoraram, especialmente durante a batalha dela contra uma doença terminal, quando se uniram em torno de sua parte favorita, cada episódio terminando com um jantar de família acolhedor. Foi a primeira vez em anos que ela realmente se abriu, e Yu percebeu que ela sempre desejou ter uma família assim. Seu último desejo antes de falecer foi que ele encontrasse essa felicidade. Determinado a realizá-lo, ele fez as malas e foi para a mansão dos Mikadono após receber as chaves e uma nota convidando-o a passar por lá a qualquer momento. Impressionado com o tamanho, ele se perguntou quem Mikadono realmente era, mas enquanto desempacotava, Neko entrou de repente, confundindo-o com um ladrão. Ele tentou explicar, mas ela escorregou e caiu de forma cômica, levando-o a provocá-la sobre prodígios caindo no chão, jogando-lhes uma toalha como se fosse caridade. Momentos depois, Miwa e Kazuki apareceram, questionando sua presença, enquanto Neko insistia que ele era claramente um intruso, deixando Yu perplexo sobre por que esses aristocratas estavam ali. O próprio Mikadono liga para Yu, perguntando se ele encontrou o lugar, e então explica que a falecida mãe de Yu era tanto sua amiga quanto benfeitora, e agora ele está retribuindo o favor. Ele menciona casualmente ter esquecido de contar a Yu que tem 3 filhas e aconselha-o a se dar bem com elas. Enfrentando as irmãs, Yu se lembra do último desejo de sua mãe e percebe que agora deve se tornar família com as 3 garotas Mikadono, uma situação que parece um sonho para ele. Compartilhar uma casa com 3 belezas talentosas parece uma bênção do céu, embora as garotas claramente não estejam tão entusiasmadas.
Ainda assim, com a palavra final do pai, elas aceitam relutantemente. Yu se recompõe e se reapresenta adequadamente, com o objetivo de conhecê-las melhor, mas então percebe algo alarmante. A mansão se assemelha a um chiqueiro disfarçado de casa. Kazuki, supostamente responsável pelos pratos, deu desculpas sobre a falta de tempo, embora na realidade ela tentou e quebrou todos os pratos antes de desistir. Miwa e Miko deveriam lavar roupa e limpar, mas pela aparência delas, são elas que precisam de limpeza. Depois dessa provocação, as irmãs retaliam mencionando o lamentável 45 de Yu no teste de aptidão, apenas para ele corrigi-las com um sorriso presunçoso, dizendo que foi 42. Enquanto os três continuam trocando comentários e reclamações inúteis, eles eventualmente percebem que o ambiente agora brilha como o saguão de um hotel 5 estrelas. Enquanto estavam ocupados conversando, o garoto já havia transformado o lugar com a habilidade de um mago da limpeza. Na manhã seguinte, sem a preocupação da escola, ele acorda ansioso para se aproximar das garotas durante o café da manhã, planejando um dia lento e tranquilo, até que tremores incessantes sacudam toda a casa. O culpado acaba por ser Miko, calmamente quebrando azulejos com os punhos nus em seu dojo. Após esse espetáculo, ele verifica os outros. Miwa está envolvida em uma partida acirrada de Shoji contra uma IA, enquanto Kazuki parece estar realizando um experimento químico suspeito, jogando ingredientes em um liquidificador para fazer um milkshake duvidoso que poderia facilmente envenenar alguém. Quando ele a questiona, ela zomba e explica que isso é simplesmente a versão deles de uma rotina matinal, como as pessoas comuns escovam os dentes. Yu então tenta sugerir um jantar juntos, mas a irmã mais velha Mikadono diz para ele cuidar da casa porque o dia delas está cheio de ensaios e outros planos. Virando-se para Miwa em busca de companhia para o café da manhã, ele a encontra já bebendo suco, provavelmente carregando-se de açúcar para o cérebro. Sentindo-se deixado de lado, o único não prodígio entre prodígios caminha até a cozinha, lembrando-se de sua mãe que só cozinhava para si mesma, e reflete sobre como os prodígios podem ser tão egocêntricos que até os laços familiares parecem fora de alcance. Assim que Yu se acomoda para o café da manhã, convencido de que pode fazer isso mesmo com completos estranhos, Neko entra. Embora tentada pela comida bem assada, ela se contém, descartando-a como uma refeição desequilibrada. Yu, tentando provocá-la, começa a lamber a comida, mas ela reclama do excesso de carboidratos e lipídios, insistindo que ainda precisa de pelo menos 20 gramas a mais de proteína e vitamina B. Yu acha absurdo calcular nutrientes antes de comer, mas Neko explica que comer corretamente é tão importante quanto treinar. Enquanto as garotas se preparam para sair, Yu se lembra de como sua mãe ajustava a dieta dela com base no tipo de filmagem que tinha. Enquanto correm em direção ao portão, Yu de repente aparece atrás delas e diz que esqueceram algo, causando um arrepio nelas. Elas entram em pânico, verificando seus pertences e discutindo sobre o que está faltando, apenas para ele revelar que estava apenas desejando um bom dia. Algo que acham desnecessário, mas ainda assim ficam coradas a caminho do treino, sentindo-se estranhamente satisfeitas. Yu então se vira para lavar a louça, quando recebe uma ligação do suspeito Sr. Mikadono, que diz que estará ausente devido às suas obrigações, deixando Yu sozinho com as três garotas. O tio pede a Yu que apoie suas filhas enquanto enfrentam desafios futuros, dizendo que simplesmente estar presente para elas as ajudará a se abrir. O futuro sogro de Yu explica que cada irmã tem seu próprio desafio pela frente, a audição de Kazuki, a luta de Neko pelo título nacional de Karatê e a defesa de Miwa de sua coroa de Shoji. Ao ouvir que suas chances com elas poderiam aumentar se ele ajudar, Yu desliga ansiosamente, apenas para perceber que é apenas um cara magricela com a inteligência de um aspirador quebrado, sem saber como ajudar tais prodígios incansáveis. Mas a ideia de serem rotuladas como fracassadas, como ele foi durante toda a vida, desperta um voto de protegê-las desse destino. Ele decide aprender mais sobre cada irmã, com o objetivo de conquistar seus corações através de jantares familiares calorosos. Naquela noite, Neko volta do treino parecendo desanimada, apenas para se lembrar de que divide a casa com um escravo masculino. Yu prova sua sopa como se fosse néctar sagrado, e oferece um pouco a ela, mas ela recusa com arrogância, dizendo que tem a sua própria. Após o banho, ela surge como realeza para encontrá-lo totalmente focado em cozinhar algo tão bom que até as pedras lá fora poderiam sentir o cheiro. Yu estuda inúmeros livros de receitas, memorizando cada detalhe para criar o jantar perfeito, o que irrita Neko depois de ela tê-lo dispensado mais cedo. Miwa entra e Yu, sorrindo como um chefe orgulhoso, se gaba de servir uma sopa que vai surpreendê-la, fazendo a garota pensar que ele está apenas sendo um palhaço novamente. Neko se lembra de como as irmãs tinham um chefe particular preparando refeições luxuosas que ainda assim careciam de nutrição adequada. Por isso, ela só comia alimentos benéficos para sua saúde. Naquela noite, depois de devorar secretamente Taco Bell em seu quarto, a curiosidade a leva à cozinha, onde encontra uma refeição suntuosa na mesa. Yu salta, atingindo-a com um ataque de nutrição, explicando que está cheio de proteínas, vitaminas e minerais para ajudá-la a ficar em forma, além de um molho especial para tornar tudo agradável. Impressionada com as estatísticas, Neko cede e Yu, exausto de passar o dia inteiro consultando um especialista em dietas, quase desmaia. Percebendo seu esforço, ela cora e decide provar, elogiando instantaneamente o chefe assim que toca sua língua.
Yu se pergunta se pode conquistá-la com comida, como faz com gatos em Minecraft, embora seu sorriso bobo a deixe inquieta. Miwa, tentada pelo banquete, tenta descer as escadas furtivamente, mas é pega por Yu, que a bombardeia com informações nutricionais até que ela, relutantemente, se senta à mesa. Ao ouvir que a comida também foi feita sob medida para Miwa, o respeito de Neko por Yu aumenta. Miwa provoca Neko sobre seu raro olhar suave e recente ganho de peso, levando Neko a retrucar que Miwa também não tem corpo de modelo. Miwa apenas ri, alegando que sua figura alimenta seu cérebro galáctico. Yu aprecia a conversa das irmãs até Kazuki chegar, enojada ao vê-las comendo como uma família feliz. A rica senhora oferece a ela arroz integral rico em vitamina B12 e salmão rico em antioxidantes para curar seu dia ruim, mas ela se recusa a ser influenciada como suas irmãs de vontade fraca. Neko defende as intenções de Yu, mas Kazuki insiste que está bem com a união familiar, só não quer comer a comida de um camponês na mesma mesa. A confiança de Yu desmorona, e Neko, tentando animá-lo, pega o prato dele e come. Yu rapidamente se recupera, avisando-a que ela vai se transformar em um ursinho rechonchudo se continuar roubando poções, deixando Miwa incerta se ele realmente quer que elas comam sua comida. Yu, indiferente à indignação de Neko, afirma calmamente que é seu dever rastrear tudo que entra ou sai do corpo dela, um comentário que quase faz Neko explodir de vergonha. 3 dias após se mudar com as irmãs Mikadono, Kazuki ainda se recusa a tocar em qualquer coisa que ele cozinha, apesar da ordem do pai delas para ajudar as meninas a alcançar seu potencial. Canalizando seu estrategista interior, Yu elabora o plano A. Durante o intervalo, gritos enchem o corredor enquanto as garotas se aglomeram em torno de Kazuki como mariposas, enchendo-a de elogios superficiais. Surpreso com sua popularidade, Yu as cumprimenta com um sorriso, apenas para ser reconhecido como o inútil sem talento. Kazuki o manda embora antes que ele polua sua aura, olhando para ele como se fosse lixo. Yu a chama de má, anunciando que ficou acordado a noite toda fazendo algo que só ele pode dar a ela, sua comida, fazendo as garotas corarem. Kazuki o repreende por enganar todos e promete fazê-lo pagar em casa, o que só alimenta os rumores. Enquanto seus fãs a bombardeiam com perguntas, Yu escapa. Mais tarde, ele se encontra com Neko para planejar como conquistar Kazuki, chocado com o quanto o clube de karatê depende dela. Kazuki avista Yu, e se lembra de sua afirmação ridícula de ontem, ficando irritada por ele ter aparecido novamente. Seus fãs leais estão prontos para confrontá-lo por usar seu primeiro nome, mas um olhar afiado os faz dispersar. Yu sabe que está encrencado e se volta para Miwa, que está jogando shogi no celular. Ao ouvir colegas de classe lutando com um problema fácil, ela zomba da falta de neurônios deles, fazendo-os saírem envergonhados. Yu entra, percebe seu humor diferente e a convida cuidadosamente para almoçar, mas ela o rejeita. Quando ele a segue pelo campus, apesar de seus protestos, ela acaba rindo enquanto correm como se fosse uma brincadeira de pega-pega. Ele comenta que ela parece quieta, e ela admite que a conversa superficial da maioria das garotas do ensino médio não a interessa porque ela é da realeza. Yu afirma que se identifica, brincando que ele é da realeza no fracasso e na falta de senso. Ela o provoca, chamando-o de seu pequeno baka. Durante o almoço, Yu confessa que quer conquistar Kazuki, então Miwa lembra com alegria de suas irmãs quando a mãe delas preparou um prato especial para ela quando tinha 3 anos. Yu se apressa para adivinhar a refeição, mas Kazuki de repente fica pálida e desmaia com febre. No quarto dela, ela insiste que está bem, mas Miwa queima a mão ao verificar sua temperatura, e Neko tenta aplicar uma compressa fria enquanto ela resiste. Yu chega com mingau, mas Kazuki expulsa todos antes de chorar sozinha por causa de sua fraqueza. Yu sabe que ela é propensa a ficar doente, mas ainda assim continua com os ensaios. Ele deixa mingau na porta dela, mas na segunda vez ela o devolve. Irritado, ele invade o quarto do Gremlin e leva uma bronca, mas quando ela tenta expulsá-lo, suas pernas falham, e ele fica pronto para segurá-la. Ela pergunta por que ele não vai embora, e Yu diz que quer que ela fique saudável para não perder os ensaios, até oferecendo aulas particulares. Kazuki duvida de sua habilidade, mas ele se gaba de ter estreado aos 2 anos e afirma ter mais experiência. Eles ensaiam um roteiro, ele como a princesa, ela como o príncipe, mas sua interpretação rígida faz com que ela bata à porta. Ele diz que estava se aquecendo antes de admitir que sua mãe conseguiu inúmeras audições para ele, todas fracassadas. Ela retruca que um Nepo Baby não pode entender o verdadeiro trabalho árduo. No dia seguinte, ele tenta novamente após reler o roteiro. Rejeitado. No terceiro dia, após 10 ensaios, sua atuação ainda o faz estremecer. No dia seguinte, ela diz para ele parar de incomodá-la, então ele desiste enquanto ela se lembra das altas expectativas de sua equipe para que ela carregue o filme. Kazuki finalmente sai da cama em vez de perder tempo. Ao ver Yu praticar na sala de estar, ela fica surpresa com o quão terrível ele ainda é, apesar de todo o seu esforço, e isso a faz sorrir. Na manhã seguinte, sua atuação nível NPC a cumprimenta novamente, mas desta vez, ela entra no jogo, levando a uma performance inesperadamente brilhante de Yu que deixa os dois surpresos. Ficando com os olhos marejados, ele finge comemorar finalmente ter deixado sua mãe orgulhosa após 14 anos de fracasso, e Kazuki se sente animada ao ver o bobo brilhar de alegria por causa de uma simples frase.
Ela diz a ele que permitirá que um plebeu como ele a sirva uma refeição, mas apenas sob uma condição. Quando Yu pergunta, ela age timidamente como se estivesse prestes a revelar seu histórico de buscas no modo anônimo. Então, de repente, recita uma lista de alimentos que se recusa a comer, fazendo Yu perceber que ela está apenas envergonhada demais para admitir que é uma comedora exigente. No dia seguinte, Miwa e Neko quase desmaiam ao ver Kazuki desfrutar casualmente da comida de Yu, convencidos de que o fim dos tempos está próximo. Yu a elogia por terminar sua sopa como uma boa menina, mas ela retruca que comerá qualquer coisa sem cenouras, apenas para ele revelar que tem colocado cenouras raladas o tempo todo, deixando-a tremendo. Finalmente sentado, ele se sente aliviado por ter deixado as irmãs viciadas em sua comida, mas no dia seguinte ele é pego de surpresa quando elas dizem que não precisarão de sua comida porque estarão fora praticando para o grande dia. Ele lhes deseja sorte, sentindo-se estranhamente como uma dona de casa recém-divorciada. Não é algo desconhecido, sua própria mãe frequentemente desaparecia por meses, impedindo-os de se aproximarem. Mais uma vez, ele é lembrado da diferença entre gênios como eles e pessoas insignificantes como ele. E embora o pai deles tenha pedido que ele os apoiasse, ele não sabe como. Olhando pela janela, ele se lembra de um bilhete que sua mãe deixou do hospital desejando-lhe uma família feliz, e percebe que nem sabe o que isso significa. Sua mente vagueia para a série dramática onde ela interpretava uma mãe calorosa e perfeita. Um programa cheio de uma vida familiar saudável e sem conflitos. Ele assiste compulsivamente todos os 6 volumes de uma vez, chegando ao episódio do casamento, seu suposto momento mais feliz, apenas para ser atingido pela verdade de que tudo era roteirizado, enquanto a família que ele realmente tem é exatamente o oposto do que ela queria para ele. Quando as irmãs Mikadono retornam, elas imediatamente zombam de Miwa por parecer exausta, comparando-a a alguém que acabou de voltar de um turno em uma mina de carvão. Em seguida, elas veem Yu enxugando lágrimas enquanto assiste TV, despertando curiosidade sobre o que o deixou tão emocionado. Mayu assume que é apenas outro programa familiar saudável, mas quando Kazuki percebe sua mãe na tela, ela percebe que Yu ainda é como uma criança ansiando por sua mãe, embora na verdade ele estivesse apenas curtindo. Com um tom sério, ela diz a ele que não precisa se esforçar tanto ou brincar de casinha só para fazê-lo sentir como uma família, e Miwa concorda. Neko acrescenta que ele é bem-vindo para viver às custas deles, já que nunca esperaram muito dele de qualquer forma, o que o irrita. Yu então revela que trabalha tanto porque uma vez evitou se aproximar de sua mãe, acreditando que eram muito diferentes, e agora se arrepende disso. Determinado a não repetir esse erro, ele insiste em construir uma conexão sincera com eles e se recusa a perder a chance de uma vida familiar feliz. Todas as 3 irmãs estremecem quando ele diz "família feliz", e Miko murmura que essas coisas só existem na TV. Ainda assim, Shunsuke o diverte perguntando como eles poderiam ser uma. Enquanto isso, o drama na TV mostra o protagonista pedindo a heroína em casamento e a beijando, levando o público fictício à loucura. Assistindo a isso, Yu sente os olhares penetrantes das irmãs antes de elas entrarem em pânico com sua ideia maluca. Kazuki, embora em negação, imagina brevemente a si mesma se casando. Miko se convence de que prefere treinar a se casar com um fracasso, enquanto Miwa suspeita que ela foi influenciada por uma cena de amor brega. Yu de repente anuncia que fez sua escolha e chama o nome de Miko, congelando-a no lugar, então insiste que eles devem saber os aniversários um do outro, chocando ainda mais as irmãs quando ele diz que ela está no mesmo ano que ele. Elas zombam do camponês parasita para ficar no lixo. Mais tarde, durante o banho, Miko ouve seu grito lamentável vindo da cozinha, sai correndo pensando que é um arrombamento, e o encontra devastado pela falta de pão. Ela o repreende por chorar por coisas triviais, então percebe que está quase nua e foge envergonhada, esbarrando em Miwa, que imediatamente nota seu rubor incomum. Enquanto Miwa analisa a causa, Yu aparece com toalhas, e os hormônios de Miko disparam quando a mão dele toca a dela, fazendo-a deixá-las cair e começar a provocá-lo, o que ele assume ser punição por ser um aproveitador. Vendo Miwa também atrapalhada, Miko pergunta se ela também gosta dele, mas Miwa se apega ao "também" e a repreende por confessar. Enquanto Yu dobra toalhas em silêncio em meio ao caos, Kazuki diz às irmãs para agirem de acordo com a idade. Yu então pede a Kazuki para ajudar a colocar uma panela na prateleira de cima, e ela pergunta provocativamente se ele precisa de mais alguma coisa. Yu agradece com um sorriso encantador, e enquanto ela finge que não a afeta, suas irmãs percebem e a provocam, iniciando uma discussão acalorada entre as 3 sobre quem é a maior tola no amor. Cansado, Yu diz para pararem com isso, já que são família, e admite que não faz ideia do que estão discutindo, deixando-as olhando decepcionadas. Depois que eles saem, ele percebe que a sala de estar está uma bagunça, limpa, e reflete que a vida nunca será tão perfeita quanto os programas de TV, embora o jantar que compartilharam seja uma memória que ele valoriza. Ele deseja uma vida feliz com eles, então descobre uma foto antiga do trio Mikadomu como crianças adoráveis. Dominado pela fofura, ele se pergunta como eles se tornaram o que são agora, e sonha em tirar uma nova foto sob a cerejeira. Quando ele pergunta quem deixou a foto, as 3 irmãs batem a porta na cara dele, apenas alimentando sua suspeita de que uma delas está escondendo algo e que, no fundo, elas sentem falta dos velhos tempos em família como ele. Mas na manhã seguinte, todas seguem seus caminhos separados, encerrando sua investigação antes mesmo de começar. Ainda curioso, Yu descobre que os prodígios viajam pelo país e decide descobrir onde seus eventos são realizados até ter sucesso.
Naquela noite, Yu prepara leite quente para ajudar Kazuki a dormir, enquanto Miwa e Miko lamentam por terem esquecido de reservar um hotel. No momento certo, seu cavaleiro em armadura sarcástica revela que já reservou uma estadia 5 estrelas para elas, entregando a cada uma um mapa e desejando uma boa estadia. Eles reclamam sobre sobreviver 2 dias com comida ruim, com Miko concordando, o que leva Yu a provocá-la se ela não consegue passar um dia sem ele, fazendo-a corar. Sorrindo com arrogância, ele acrescenta que está feliz em participar. No torneio de Shogi, Miwa derrota seu oponente em segundos, impressionando a plateia, apenas para ser informada que sua próxima partida é contra um mestre do 4º ano. Despreocupada, ela planeja praticar com Ai no hotel, até que uma vista deslumbrante de flores de cerejeira a para, despertando memórias de infância. Ao retornar ao hotel, ela fica surpresa ao ver um disfarçado Kazuki fazendo um check-in, levando as irmãs a se interrogarem. Miko chega no meio do caos, deixando cair sua bolsa de choque. Percebendo a coincidência, Miwa pergunta se o torneio de Kazuki é na mesma cidade. Yu aparece, tão convencido como sempre, apontando como é errado 3 irmãs não saberem os planos umas das outras, e então afirma orgulhosamente que ele arranjou isso para que finalmente conversem. Quando as irmãs descobrem que Yu as reservou no mesmo quarto, elas explodem, mas ele finge que fez um favor, dando-lhes a chance perfeita para uma conversa de garotas a noite toda. Deixando isso de lado, elas exigem saber por que ele está ali, e Yu anuncia confiantemente que é o guia delas para o festival, secretamente planejando tirar uma foto de família, quer elas concordem ou não. As irmãs rapidamente rejeitam a ideia, então ele muda de tática, sugerindo uma visita a um famoso santuário para dar sorte. Miko zomba, dizendo que não é uma fracassada como ele que precisa de sorte, mas Yu rebate que até os maiores prodígios de Hollywood vão lá, afirmando que a fé desbloqueia um novo nível de confiança e ajuda a escapar de suas rotinas monótonas. O que finalmente os convence é a menção de frutos do mar frescos, e Kazuki, especialmente tentada, declara que é para sua página do Insta antes de sugerir que comprem algumas roupas estilosas. Eles vão a uma loja de kimonos que Yu pesquisou antes, onde os lojistas ficam deslumbrados com a chegada repentina das 3 lendas. Um kimono refinado foi escolhido para Kazuki para combinar com sua elegância, enquanto Miwa escolhe com um design divertido de gatinho. Yu percebe que Miko ainda está sentada lá parecendo irritada, e pergunta se ela não gosta de kimonos, apontando a variedade disponível. Ela murmura que não ficaria bem em um, mas uma vendedora traz um design marcante e ousado para combinar com seu ar descolado. Miko se lembra de uma vez em que queria um vestido feminino, mas o pai proibiu, e ela responde rispidamente à vendedora. Nesse momento, Yu retorna com um kimono irradiando pura feminilidade, dizendo que é perfeito porque ela é a garota mais fofa que ele conhece. As palavras a tocam profundamente, e quando ele pede para ela escolher entre os dois, ela leva ambos para o provador. Saindo com o cabelo preso, ela deixa os 3 impressionados com sua beleza deslumbrante. A família excêntrica e nada comum sai para aproveitar o animado festival, serpenteando pelas ruas movimentadas. Miwa logo reclama que seu estômago está roncando, levando Yu a alertá-la para ficar perto e não se afastar. Logo, a atmosfera muda quando a multidão de repente avista Kazuki. Em um piscar de olhos, uma onda de fãs ansiosos avança em sua direção, aglomerando-se como abelhas famintas por autógrafos. Yu havia imaginado que este passeio ajudaria as irmãs a se aproximarem, mas pelo que parece, Kazuki assumiu completamente sua persona pública. Observando suas irmãs saborearem a comida a uma curta distância, Kazuki sente uma breve pontada de nostalgia, mas rapidamente a descarta. Perto dali, uma garota claramente desinteressada em Kazuki puxa sua amiga, instando-a a se apressar, mas ao se virar, sua sandália arrebenta e ela tropeça para frente. Em um movimento rápido, Kazuki a segura, carregando-a no colo, o que provoca murmúrios impressionados até mesmo daqueles que não eram fãs. Ela ajuda a garota a encontrar um lugar para se sentar antes de seguir em frente, ainda seguida por um grupo crescente de admiradores. Durante todo o tempo, Yu luta para mantê-la à vista no caos. Justo quando Kazuki está navegando pela multidão, alguém de repente a empurra para os arbustos e ela instantaneamente assume que é um possível sequestrador, mas acaba sendo ninguém menos que Yu. A garota de cabelo azul já está fervendo de fúria, pronta para soltar uma bronca, quando ele calmamente a interrompe, entregando-lhe comida e dizendo para comer e realmente aproveitar o festival. Ela recusa a princípio, virando-se com um beiço como um gato emburrado, incapaz de esconder totalmente sua irritação. Ele diz que não pode sempre suborná-la com comida, mas ela se recusa a ceder, então ele retruca, apontando que percebeu que ela machucou o pé e não perdeu um segundo para ajudar. Sem hesitar, ele examina e percebe que é uma lesão mais séria do que ela está admitindo. Com mãos firmes, ele começa a enfaixá-la cuidadosamente, inserindo algumas palavras de sabedoria sobre como ela não precisa se moldar às expectativas de ninguém e deve apenas ser quem realmente deseja ser. A ruiva senta-se ali, com as bochechas esquentando como se estivesse de volta ao ensino fundamental, enquanto ele termina de enfaixar com aquela precisão calma e direta dele. Enquanto isso, Miko e Miwa estão tentando aproveitar o festival, mas a desastrada de cabelo laranja é risivelmente ruim em todos os jogos que tenta. Suas bochechas ficam mais vermelhas do que um tomate cozido, enquanto ela não consegue pegar nenhum único salmão, debatendo-se como se estivesse pescando de olhos fechados. O riso delas é interrompido quando ambas congelam ao ver a irmã mais velha se aproximando. E bem ao lado dela está Yu, que de alguma forma a convenceu a usar uma máscara suspeita para modo incógnito.
Yu propõe uma partida, formando dupla com Kazuki, deixando Miko e Miwa como a equipe adversária. Miko não perde tempo em provocar sua irmã, sugerindo que ela deveria usar aquela máscara sorridente, assustadora o tempo todo, já que seu rosto real parece que está pronta para matar alguém. Kazuki sorri por baixo da máscara e o jogo começa. Yu rapidamente pega seu primeiro peixe, seguido por Miwa, que imediatamente reclama, acusando sua irmã de trapaça, já que ela ainda nem começou a pescar. A tensão explode em uma briga caótica entre irmãs, com Yu recuando silenciosamente, reconhecendo que essa confusão pode ser, na verdade, um raro momento de união disfarçado, antes de se afastar para investigar uma grande competição acontecendo nas proximidades. O desafio é saltar por plataformas em forma de lótus e alcançar o portão Tori, uma façanha que parece feita para super-humanos. O prêmio, uma dose absurda de boa sorte e uma selfie constrangedora com o guardião dourado do santuário. Os apresentadores juram que usar a selfie como papel de parede do celular aumenta a sorte, até oferecendo uma garantia bizarra. Enquanto percorre fotos antigas do Festival das Irmãs, Yu percebe que este é o mesmo concurso que elas uma vez conquistaram, aquele que inspirou a foto da estátua delas. Determinado a recriá-lo, ele decide tentar, mas antes que ele possa se comprometer totalmente, a multidão explode enquanto concorrentes ansiosos se apressam, apenas para falhar um após o outro quando certas plataformas de lótus afundam instantaneamente. O truque é encontrar o caminho de folhas da sorte para alcançar o portão sem se molhar, transformando toda a aprovação em uma versão da vida real de Fall Guys. Com cada salto falhado, o caminho torna-se um pouco mais claro, mas os apresentadores continuam sorrindo como mestres de cerimônia vilanescos. Eles revelam que ninguém completou o percurso na última década, exceto as 3 irmãs prodígio. Então chega a vez de Yu e ele afunda quase instantaneamente, como se o destino quisesse que ele saísse desde o início. A maioria dos competidores desiste quando percebe que tentar novamente por uma foto com um enfeite dourado não vale a pena, apesar das regras permitirem. Mas Yu se recusa a desistir, jogando-se na água repetidamente, machucando o rosto, mas nunca pensando em recuar. Mesmo quando a noite cai e a chuva cai como uma ordem divina para parar, ele persiste. Os apresentadores tentam convencê-lo de que é pura sorte, não esforço, até oferecendo uma foto grátis. Mas Yu se lembra de como as irmãs provavelmente venceram movendo-se juntas em perfeita sincronia, e esse pensamento o alimenta. Ele continua pulando nas plataformas instáveis até finalmente alcançar o portão. Aplaudido e convidado para a selfie, ele em vez disso sai correndo, gritando sobre buscar algumas pessoas. A caminho de encontrar as irmãs Mikadono, o anúncio do festival declara um encerramento antecipado devido à forte chuva. Percebendo que chegou tarde demais, ele desaba, sentindo-se inútil, ouvindo as vozes das garotas em sua mente e assumindo que elas voltaram para o hotel, deixando-o para trás novamente. Mas quando ele abre os olhos, os 3 prodígios estão diante dele com guarda-chuvas, perguntando por que ele nunca voltou e por que está coberto de lama. Yu admite que pensou que eles o abandonariam, mas eles garantem que não são tão insensíveis. Chamaram o condutor do festival e Oliver lidera o caminho de volta ao hotel, até compartilhando de guarda-chuva deles, já que só restaram 3 na barraca e não conseguiram um quarto. As irmãs então discutem sobre quem vai compartilhá-lo com ele, mas Miwa ganha a partida de pedra, papel, tesoura e fica com o lugar. Depois de voltar e tomar banho, eles verificam o seu chamado maestro e o encontram parecendo um desastre. Quando perguntado se ele planeja pular o banho, o Ruivo admite de forma constrangedora que esqueceu de reservar um quarto para si mesmo, e com todos os hotéis lotados, ele planeja dormir em um café. Justo quando ele está prestes a sair, Kazuki o impede, puxando-o para o quarto deles, insistindo que seria vergonhoso deixar um gatinho pegar um resfriado na chuva. Miko acrescenta que, já que eles já moram juntos, ajudá-lo desta vez não é grande coisa. O próximo obstáculo é a falta de um roupão, mas após alguns olhares constrangedores, Yu encontra um extra e vai para o chuveiro. De trás da porta, ele pede para que simplesmente esqueçam que ele existe e descansem. Eventualmente, as luzes se apagam e eles se acomodam para a noite. Ainda assim, os 3 prodígios permanecem acordados, corações acelerados e bochechas quentes, apesar de não haver sinal de febre. A história retrocede, mostrando o sucesso anterior de Yu em convencer as 3 irmãs a tirar uma foto com a estátua. Embora suas travessuras tenham transformado isso em uma cena boba que as deixou rindo. De volta ao presente, ele procura ansiosamente em sua bolsa, mas não encontra a foto antiga, apenas uma carta dizendo que ela a pegou de volta. Sorrindo ao pensar que agora está com seu dono legítimo, ele adormece em segundos. Ao vê-lo apagar tão rápido, as irmãs permanecem acordadas, trocando olhares silenciosos e relembrando os velhos tempos, rindo de como mudaram um pouco, apesar de viverem juntas e estarem ocupadas demais para momentos como este. Miwa compara as fotos antigas e novas, revelando que ela manteve o original seguro o tempo todo, e ri do esforço ridículo de Yu apenas para fazê-los tirar outra. Em seus corações, eles silenciosamente o agradecem antes de adormecer. Na manhã seguinte, enquanto as tarefas estão em andamento, Yu casualmente verifica as notícias e fica surpreso ao ver os 3 prodígios elogiados nas manchetes por entregarem resultados excepcionais, apesar de terem passado a noite anterior brincando. No dia seguinte, na aula, Yu sonha acordado em cozinhar o jantar para as 3 irmãs. Depois da escola, ele passa o dia comprando ingredientes e chega à mansão Mikadono ao pôr do sol. Para sua surpresa, as irmãs já estão em casa, e ele nota sapatos desconhecidos na entrada. Dentro, ele os encontra em pé diante de um homem composto no sofá. A atmosfera fica tensa enquanto Yu se pergunta quem ele é.
mas assim que o homem fala, Yusuke reconhece como Sr. Mikadono e rapidamente se apresenta. O Sr. Mikadono oferece condolências pela mãe de Yu, assegurando-lhe que o legado dela viverá. Yu sente-se pressionado pelo peso dessas palavras e olha para as irmãs de expressão séria. O Sr. Mikadono então pergunta formalmente a Kazuki sobre seu progresso. Ela responde que sua agenda está cheia e que tem uma entrevista em breve. Miko menciona confiantemente suas vitórias habituais, e Miwa também faz um relatório impecável. Justo quando Yu está prestes a falar, o Sr. Mikadono se levanta e anuncia que está indo embora. Yu o interrompe e o convida para se juntar a eles no jantar que ele havia planejado. Mikadono se aproxima silenciosamente de uma máscara no chão, enquanto Yu explica que eles participaram de um festival no fim de semana. Mikadono fica sério e pergunta quem planejou. O garoto diz ansiosamente que foi ideia dele, acrescentando que as irmãs acabaram no mesmo lugar, um festival que visitaram quando crianças. Mikadono levanta a máscara e repreende Yu por interferir nos objetivos de sua filha. Yu menciona a sorte que receberam, mas Mikadono rejeita friamente a ideia, afirmando que só confia no esforço, não na sorte. Ele se aproxima, insulta Yu por ser inútil apesar de ter uma mãe famosa, quebra a máscara em dois e o chama de um ninguém sem talento que não pertence ali. Enquanto ele segura o ombro de Yu, as irmãs finalmente falam. Elas o defendem, dizendo que, embora Yu não tenha grandes conquistas, ele administra a casa para que elas possam se concentrar em suas carreiras. Kazuki enfatiza que eles prosperam por causa do apoio constante dele. Quando Mikadono pergunta por que defendem alguém tão comum, as irmãs ficam coradas e oferecem desculpas desajeitadas, mas continuam a insistir que compartilham uma conexão profunda com Yu. Ainda impassível, o pai diz que não há espaço na família para amizades, lembra-lhes que não são mais crianças, proíbe festivais e diz para se concentrarem no desempenho antes de se afastar. Yu convida suavemente para se juntarem a ele no jantar, mas Miko recusa educadamente, dizendo que não tem mais tempo para suas refeições saborosas. Uma semana se passa e a vida volta a ser como era antes de Yu se mudar. Depois de conhecer o pai delas, Yu finalmente entende por que as garotas se esforçam tanto. Tudo vem de sua educação rígida. Ele se lembra do momento em que as irmãs começaram a se dar bem. Naquela noite todos saem do clube, exceto Miko, que fica para praticar. Ela vinha chegando em casa cedo, só para compartilhar o jantar, mas agora voltou aos velhos hábitos. A comida parece sem graça sem a culinária de Yu. Até Kazuki e Miwa sentem a mudança. Suas refeições, antes satisfatórias, agora parecem sem apetite. Todos os três lutam para entender por que não podem voltar a como as coisas eram. Yu, sentindo o mesmo, lembrou-se de um programa familiar acolhedor em que sua mãe estrelou e deseja criar algo assim. Inspirado, ele acorda motivado. No dia seguinte, quando as irmãs saem, Miko percebe que Yu não chama alegremente como antes, e isso a entristece. Na hora do almoço, ela abre a bolsa e encontra não uma barra de proteína, mas um bento caseiro. Seu rosto fica vermelho brilhante e o mesmo acontece com as outras duas irmãs ao descobrirem um almoço bem preparado. Quando os colegas de equipe de Miko perguntam se ela não vai comer e insinuam que vão pegar, ela insiste firmemente que vai terminar sozinha. Enquanto isso, Yu está desmaiado em seu caderno, exausto de acordar às 4 da manhã para cozinhar. Mais tarde, ao ver as marmitas vazias, ele sorri, sabendo que elas gostaram. Naquela noite, as irmãs o chamam e dizem seriamente que querem formar uma co-administração. Confuso, Yu se pergunta por que estão falando sobre navios, mas elas não estão brincando. Elas lembram que o pai ameaçou expulsá-lo a menos que ele provasse seu valor, então oferecem aceitá-lo se ele as ajudar nos desafios futuros. Cada uma descreve o que está por vir e pede seu apoio. Animado, Yu promete preparar o almoço deles diariamente, já que são como família, mas eles esclarecem que ele é apenas um ajudante. Na manhã seguinte, antes de saírem, Yu entrega os almoços. Kazuki menciona que voltarão às 7 da noite, então ele deve ter o jantar pronto. Ele os despede calorosamente e, por alguma razão, esse pequeno gesto faz os três corarem novamente, como se fosse o momento perfeito. Durante o treino, Kazuki coloca uma peruca e tenta desajeitadamente abraçar seu lado feminino, apenas para ser surpreendido por duas mulheres que aparecem do nada. Enquanto isso, Miko recebe uma ligação no meio do ensaio. Seu treinador acabou de voltar do exterior e quer se encontrar. Ao mesmo tempo, Miwa é derrubada durante sua própria sessão, e seu treinador calmamente a lembra que está quase na hora de escolher seu verdadeiro caminho. Naquela noite, quando as irmãs Mikadono voltam para casa, encontram Yu tropeçando em um saco de farinha. Ele explica com entusiasmo que está tentando fazer o udon mais saudável usando trigo integral. Assim que ele está explicando, escorrega e cai no chão, fazendo as meninas rirem antes de concordarem em comer com ele. Mais tarde no jantar, mencionam que a comida tem um sabor mediano, o que as lembra de como o pai delas não gostava de nada sem graça. Ainda assim, há um conforto silencioso na simplicidade. Depois, enquanto Yu lava a louça, Kazuki se oferece para ajudar, dizendo que está tentando ser mais feminina. Yu observa que lavar louça não está ligado à feminilidade, mas ela insiste em ajudar de qualquer maneira. Yu diz calmamente que só veio esclarecer as coisas, acrescentando que imaginou que ela não gostaria de desperdiçar um beijo em alguém como ele. Ele propõe que simplesmente esqueçam que isso aconteceu. Ao sair, Kazuki explode, chamando-o de idiota por dizer isso.
Mais tarde, durante o ensaio, ela começa a pensar que ele pode ter razão. É melhor seguir em frente e focar na sua audição. Ela luta com seu papel feminino, percebendo que sempre interpretou mais como um príncipe. Durante outra cena, enquanto interpreta o príncipe novamente, ela observa atentamente seu parceiro de cena e de repente entende o que estava faltando antes. Mas quando a cena leva a um beijo, ela se lembra do momento anterior com Yu e se afasta, perturbada. O diretor interrompe a prática e a avisa que questões pessoais afetarão seu trabalho no palco. Naquela noite, Kazuki visita Yu e diz a ele que seus ensaios têm ficado mais difíceis, então ela precisa que ele cozinhe refeições que aumentem a energia. Enquanto ele fecha as cortinas, ela de repente pergunta se ele está livre no domingo. Quando ele diz que sim, ela se aproxima e, um pouco desajeitada, mas confiante, diz que quer sair com ele naquele dia. Enquanto as outras duas irmãs escutam secretamente, ambas coram com óbvia inveja. Miwa duvida que possa ser um encontro de verdade, mas Miko diz pra ela não pensar demais, já que honestamente parece legítimo. Ambas se perguntam se Yu está realmente bem com a situação antes de voltarem silenciosamente para seus quartos. Depois, Kazuki entrega a Yu um panfleto para uma audição de heroína e explica que ela sempre foi escalada como personagens masculinos, o que tornou difícil para ela agir como uma heroína adequada. Ela também se lembra de seu tutor dizendo uma vez que sua vida pessoal acabaria impactando sua atuação. Yu rapidamente entende que Kazuki quer ir a um encontro falso para ajudá-la a entrar no personagem. Ele concorda com um sorriso, dizendo que ela o tem para o dia. Ela o avisa para não contar aos outros e não ter a ideia errada. Yu a tranquiliza e diz que o encontro tem que parecer real para funcionar, prometendo dar a ela o melhor possível. Na manhã de sábado, enquanto Yu está limpando, Miko casualmente pergunta sobre seus planos para domingo. Yu mente, o que a deixa instantaneamente chateada e com ciúmes, pensando que o encontro deve ser sério se ele está escondendo. Até Miwa começa a ficar desconfiada. Depois de voltar para os quartos, Miwa voltou silenciosamente e pegou no final de Yu dizendo a Kazuki que a levaria em um encontro incrível. Naquela noite, o clima no jantar está tenso. Yui dá a Kazuki uma piscadela discreta para mostrar que está pronto, mas as outras duas garotas percebem e de repente passam uma vibração intensa que o deixa totalmente nervoso, fazendo-o se perguntar se elas estão se preparando para algum confronto. Na próxima cena, vemos Yui esperando por Kazuki. Perto dali, Miwa e Neko se escondem nos arbustos com disfarces engraçados, distraídos demais para se concentrarem em qualquer outra coisa. Eles observam Yui com ciúmes, irritados com o quão feliz ele parece. Então Kazuki aparece com uma roupa muito feminina que deixa Yu atônito. Ela pergunta se está atrasada com uma voz profunda, se corrige e repete de forma mais doce, agora chamando-o pelo nome em vez de novato. Encantado, Yu implora para que ela continue assim após o encontro. Eles vão para o aquário sem saber que estão sendo seguidos. De longe, as irmãs ficam furiosas com o quão deslumbrante Kazuki está. Enquanto desce as escadas, Kazuki escorrega novamente e instintivamente estende a mão como um rapaz. Depois de alguns passos, ele percebe o que está acontecendo e pede para ela fazer direito desta vez. Enquanto se sentam para assistir ao show da fonte, Kazuki se preocupa em silêncio se está sendo fofa o suficiente, sem saber o que os homens realmente gostam. E quando um respingo atinge a primeira fila, ela instintivamente protege Yu como um cavaleiro novamente, apenas para ele suspirar e dizer que ela ainda está errada. As coisas ficam mais constrangedoras quando a multidão aplaude sobre como Yu é sortudo, enquanto Kazuki se sente tudo menos fofa, e o encontro continua escorregando. Confusão sobre quem carrega as sacolas, pés doloridos por causa das sandálias desconhecidas. Enquanto as garotas espiãs se encolhem de longe, Yu vai ao banheiro. Kazuki vê seu reflexo, suspira e se pergunta se está estragando tudo pelo que ele estava animado, até ser abordada por um caça-talentos que não aceita um não como resposta, deixando-a ansiosa, até que Yu aparece de repente e afasta a mão do homem, perguntando se há algum problema. O olheiro sorri com desdém e pergunta se Yu é o irmãozinho de Kazuki, mas Yu tenta agir como adulto, afirmando que estão em um encontro e que Kazuki já sabe para onde ela quer ir. Quando pressionado, ele se atrapalha e solta ideias cada vez mais ridículas, até mesmo dizendo que ela quer se tornar uma reformadora do governo. O olheiro diz que ela seria melhor como modelo, e Kazuki percebe que Yu continua tão desajeitado como sempre. De repente, Yu declara que a agência não pode tê-la porque ele planeja se casar com ela. O olheiro descarta isso como conversa infantil, mas Yu repete confiante que eles enfrentarão tudo juntos. A multidão próxima fica em silêncio, tendo ouvido todo o seu discurso. Depois que o olheiro se afasta, Yu pede desculpas de forma desajeitada e pede a Kazuki para esquecer o que ele disse, mas pela expressão dela, isso parece improvável. Ele pega a mão dela, surpreso com seu calor, e a conduz enquanto as duas irmãs invejosas observam, preocupadas que isso possa se tornar um encontro de verdade. Yu logo percebe que ainda está segurando a mão dela sem perceber, e agora nenhum dos dois parece ansioso para soltar. Os espectadores acham a cena fofa, embora Yu continue sendo confundido com o irmão mais novo dela. Tentando parecer mais romântico, ele muda o jeito de segurar, enquanto Kazuki começa a entrar em pânico por dentro, sem saber como uma garota deve responder, mas mantém a compostura, esperando silenciosamente que ele não pare. Kazuki e Yu chegam a um cinema, e quando ela sugere um filme romântico, ele a surpreende revelando que já escolheu Amor em Abril. O título instantaneamente desperta uma memória. Estrelava seu ex-colega de trupe, que havia deixado os papéis masculinos para estrear como heroína. Um filme que Kazuki havia evitado propositalmente por medo de que pudesse expor as falhas nessa transição.
Yu, sem saber, menciona alegremente que o filme apresenta um ex-ator da trupe e espera que isso a inspire. Mas ao saírem, a crítica severa do público sobre como a protagonista não era convincente nem fofa atinge Kazuki fortemente. As palavras rígidas de seu pai sobre o verdadeiro talento dominar qualquer papel ressurgem, e ela fica sobrecarregada pela pressão. Ele percebe tarde demais que trazê-la foi um erro, e a má atuação do veterano provavelmente piorou seus medos. Até as irmãs espiãs percebem a mudança de humor do encontro, e questionam se Yu pode se recuperar disso. Mais tarde, ele leva Kazuki a uma roda gigante e a incentiva a se juntar a ele. E apesar da tensão, as irmãs ficam levemente impressionadas com seus esforços para animá-la. Enquanto passam, as garotas ouvem dois meninos discutindo que qualquer cara que propõe em uma roda gigante sempre conquista o coração de sua paixão. Todas as três meninas coram. Antes que Kazuki possa reagir, Yu a puxa silenciosamente para dentro de uma cabana. Lá dentro, Kazuki pensa que Yu pode estar exagerando, e reflete sobre como ela sempre foi diferente. Sua altura a levou ao mundo da moda jovem, e ela entrou para a trupe com apenas 6 anos. O que começou como diversão eventualmente se tornou uma cadeia de expectativas. O fracasso tornou-se inaceitável, especialmente quando seu pai a pressionou a abraçar a feminilidade. Ela imagina falhar na audição e decide que pode ser melhor desistir do que ser humilhada. Seus pensamentos são interrompidos quando vê Yu tremendo no chão de vidro, aterrorizado com as alturas. Quando ela pergunta por que ele escolheu este passeio, ele grita que tinha que ser o encontro perfeito, lembrando-a das palavras anteriores do garoto. Então, levantando-se desajeitadamente, ele nervosamente a chama de sua heroína para sempre, mas diz ever em vez de forever. Ela diz para ele se sentar e o observa passar por outro momento constrangedor. Apesar de tudo, Kazuki sorri, tocado pelo fato de que, mesmo em sua bagunça, ele encontra espaço para beleza no fracasso. Enquanto está sentado ao lado dela, Yu percorre os momentos mais embaraçosos do encontro deles, levando Kazuki a perguntar se ele está tentando se envergonhar de propósito. Enquanto ele mostra cada foto, ela observa em silêncio, percebendo que aqueles momentos desajeitados continham parte de suas verdadeiras emoções. Yu diz que ela pode realmente ser boa em expressar sentimentos, fazendo-a corar antes de descartar isso como uma desculpa para o fracasso. Ele sorri e deseja-lhe sorte na audição. Quando saem da roda gigante, Kazuki parece radiante e as irmãs espiãs ficam nervosas. No caminho de volta, Kazuki agradece a Yu e admite que sempre atuou para agradar os outros, mas agora se sente livre para agir de forma genuína, com defeitos e tudo. Yu pega na mão dela e diz para lembrar desse dia, mas ela puxa firmemente, dizendo que não precisa dele para passar. Alguns passos depois, ela se vira e se inclina, sussurrando que o beijo anterior foi o primeiro dela e que não pode simplesmente ignorá-lo. Enquanto Yu entra em pânico e pede desculpas, as garotas espiãs tentam desesperadamente ouvir. Kazuki então tira a peruca e diz que o encontro acabou, ela tem ensaio. Quando Yu chega em casa para cozinhar, as irmãs o cumprimentam com olhares provocativos que o fazem corar, lembrando-o silenciosamente de que ele ainda é o apoio delas também. Se você está gostando da jornada desta série, por favor, clique no botão de curtir e inscreva-se, e ative o sino de notificações para não perder nenhuma atualização. Todo o seu apoio me ajuda a continuar trazendo mais resumos de alta qualidade.